Pessoal, tudo bem por aí? Começando aqui mais um programa Imobverse. Algum tempo já a gente não estava gravando, porque nós passamos aí o primeiro trimestre muito envolvido com dois grandes eventos que nós fizemos dia 24 de fevereiro lá em Alphaville, dia 13 de abril a versão e edição SJK, dia 13 de abril nós tivemos um segundo evento da Imobverse, porém, a pedido de muitas pessoas, inclusive, né, Alan? O pessoal falando, poxa, cadê o podcast? Cadê o podcast? Porque o podcast é um conteúdo muito rico que a gente vinha fazendo, né, vem fazendo, e nós estamos hoje aqui dando início a essa nova, digamos assim, essa nova temporada, e tem muita coisa legal, tem gravação acontecendo aí a perder de vista, muito conteúdo. E primeiramente, antes de eu apresentar, obviamente, o convidado de hoje aqui, quero agradecer aqui sempre a presença do meu parceiro, amigo, Alan. Bem, Alan? Tudo ótimo, expectativas a mil. Temos hoje aqui um convidado que eu posso dizer para você aí que eu tenho certeza que no final desse bate-papo aqui a gente vai ter aprendido bastante coisa. E também aqui fazer um agradecimento a quem não pôde estar aqui com a gente hoje, mas estará nos próximos episódios, inclusive no novo formato. Acho que a gente podia pincelar sobre isso daqui antes muito de bom. dizer, né? Mas Rodrigo Sartori, nosso amigo, hoje não pôde estar aqui, mas isso também faz parte de um novo, como posso dizer, uma nova tática, uma estratégia 2024? É que para quem está acompanhando de repente agora, fala, puxa, mas o que é isso? A gente gravou quase 20 episódios aí de podcast, sempre com a presença, né, minha, do Alan e do Rodrigo, mas por questões de agenda, às vezes nem sempre dá para os três estarem reunidos, mas não é só questão de agenda. Rodrigo, para quem não sabe, até é bom dizer para todos aqui, Rodrigo fica em São Paulo, eu e o Alan ficamos aqui no Vale do Paraíba, nós somos do interior. Né? Então, interior nada, São José dos Campos é a segunda cidade com maior potencial de aquisição de imóvel aí no estado de São Paulo. Então, nós aqui também tá com a chapa quente. Nós é caipira, mas é chique. Não, é bastante. São José. E aí, o que acontece? Então, a gente discutiu uma nova dinâmica que é o seguinte, a gente vai começar a gravar, o Rodrigo lá em São Paulo, tem episódios que vocês vão acompanhar que vai estar apenas o Alan fazendo o podcast, tem episódios que vai ter apenas eu, e vai ter episódios que vai estar os três, ou vai estar dois, como nós estamos aqui. O importante é a gente que vai trazer mais conteúdo, mais informações, e os convidados estão assim, subiu aí cada vez mais aí o conteúdo e as pessoas. Então, sem mais delongas, né, Alan? Sem mais, Vamos apresentar aqui, estou aqui com o Alessandro Celestino, Alessandro que a gente já conhece do mercado aí, e que gentilmente cedeu aí seu tempo para poder estar aqui hoje, vai contar um pouco da sua jornada, da sua atual experiência, do seu atual momento. Primeiramente, Alessandro, obrigado por você estar aqui com a gente. Imagina, eu só tenho a agradecer, é realmente um privilégio de estar aqui. Ao longo dos últimos meses a gente falou sobre a possibilidade desse encontro, sinto-me lisonjeado, até porque estou participando da nova temporada, né? Nova temporada do Imobverse. Agradeço demais o Alan pela oportunidade, o Sartori que não está aqui, mas de fato poder falar sobre mercado, falar sobre liderança, gestão, sobre todos os desafios que o mercado imobiliário nos oferece a cada dia, para mim é motivo de muito orgulho. Quero, claro, não só com essa fala, mas também agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje e poder trazer informação relevante para o nosso mercado e principalmente o corretor de imóveis que acompanha aqui nas redes sociais, no digital e que certamente poderá agregar no dia dele, nos trabalhos, nas atividades, e isso para mim é muito importante. Que legal. Ô, Alessandro, já quero começar então, já que você citou aí o corretor, eu queria que você contasse um pouco de uma forma resumida, né? Um pouco da sua trajetória no mercado imobiliário. E por que eu falo resumido? Você que está acompanhando aí, depois vai lá. Algumas décadas aí, né? Depois, inclusive, você está acompanhando, a gente pode até depois compartilhar um parceiraço nosso aqui, que é o Sérgio Langer. Você teve lá no podcast lá, sim. Vem pra mesa. Mandar um abraço pro Sérgio, inclusive vai vir gravar com a gente, já muito falei bom. Com ele esses dias. Grande Sérgio, amigo, daqui a pouco é você gravando com a gente aqui. O Sérgio vem pra mesa. A gente também tem uma mesa aqui. E eu tô falando isso porque eu acompanhei esse podcast, eu tive, assim, o tempo e o investimento de tempo legal para acompanhar, e tem lá uma história muito rica sua contando sua trajetória, mas aqui, para quem não conhece ainda o Alessandro, conta para nós um pouquinho como é que
como é que é a sua trajetória no mercado imobiliário, como que ela se deu, como que ela ocorreu e como que chegou até aqui. Maravilha. Olha, muitos que assistem certamente iniciam a atividade como corretor e depois dentro do mercado tem toda uma trajetória natural de crescimento. Para mim, diferente da maioria que está assistindo, eu não iniciei no mercado imobiliário como corretor, mas sim no ano 2000, em uma construtora chamada Tenda, eu iniciei minhas atividades como panfleteiro. Então, Magno e Alan, a minha atividade principal era sair com um pacote de panfletos na mão, no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, abordava as pessoas, perguntava se ela pagava aluguel, se tinha interesse de ter a casa própria e, a partir dali, convencia a pessoa de ir até a loja. Era um trabalho que a gente chama de promotor de vendas. Fiz isso, é claro que por um curto espaço de tempo, cerca de 6 meses, mas rapidamente viram que eu tinha ali uma aptidão em falar e convencer e levar as pessoas, e isso certamente chamou a atenção das lideranças e me convidaram para que eu pudesse ser corretor. Então não iniciei no mercado como corretor, mas rapidamente me tornei um. E tem até uma passagem curiosa que quando eu fui convidado para ser corretor, eu sequer sabia, Alan, exatamente o que o corretor fazia. Mas para mim era uma oportunidade. Eu estava na rua usando um traje colorido e tinha a chance ali de vestir um terno pela primeira vez. Nossa. Falei, puxa, é o que eu mais quero. Fui corretor na Tenda por 1 ano e meio e, claro que com muito esforço, tive a felicidade de ser campeão todos os meses durante 1 ano e meio. Uau. Até que um executivo que entrava na Tenda, vindo da Ambev, uma empresa mundialmente conhecida, me convidou para ser gestor. E aí, dentro dessa empresa Tenda, eu fui panfleteiro, fui corretor, fui supervisor, fui gerente de vendas e marketing até assumir a operação comercial da Tenda São Paulo. Então, na Tenda eu trabalhei de 2000 até 2007. E depois veio o convite de outras companhias que eu falo a seguir. Que legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta já com curiosidade. Eu acho que é legal para quem está acompanhando. Você disse que não começou no mercado imobiliário como corretor. Sem revelar a idade, obviamente, mas quantos anos você tinha? Muito bom. Eu comecei com 17 para 18 anos. Então eu vi ali que estavam efetivamente contratando, fui até a entrevista e me explicaram exatamente o que era ali a abordagem. Eu falei, eu dou conta de fazer. E de verdade, a atividade do corretor de imóveis ela é muito completa. E muitos profissionais hoje têm mergulhado na questão do digital. Em alguns casos, até negligenciando outras atividades que trazem muito resultado. A gente vai abordar esse tema, mas de fato iniciei com 18 anos de idade e hoje, sem problema nenhum, depois de 24 anos, tenho 41 anos de idade. Tá tudo na mesma faixa aqui. Oitentistas aqui. Eu perguntei isso porque, já trazendo um pouco para o contexto do atual momento nosso, a gente tem visto uma mudança um pouco nesse paradigma, porque, como você falou, 17, 18 anos, o corretor lá no passado era uma pessoa, eu diria que um pouco mais velha. Sem dúvida. Dificilmente dava-se oportunidade. Eu falo que também no começo dos anos 2000 eu entrei para o mercado imobiliário e o que eu deparava muito com a massa de corretores era sempre um corretor mais maduro, um homem mais formado. Então, a sua oportunidade, de fato, foi uma oportunidade até um pouco fora da curva, né? Porque ser convidado para ser corretor com 18 anos, a ideia era, 18 anos. Eu estou falando isso porque hoje a gente já tem visto uma mudança cultural muito grande acontecendo, porque daí a juventude, essa geração atual agora começa muito cedo e o mercado está se dando muito mais no digital do que propriamente no ambiente mais físico. Tanto é que até mesmo o objeto da panfletagem, aquela coisa, a gente sabe que tem perdido cada vez Sem mais dúvida. assim, por questões de legislações também. Mas assim, hoje o corretor mudou um pouco essa dinâmica, né? Como que você vê isso? Porque lá atrás foi uma oportunidade que você agarrou, eu acho que você criou. Sim. Hoje já não. Hoje você já vê essa mudança de forma significativa? É completamente percebido em toda e qualquer organização
O mercado imobiliário ele tem passado por transformações. A gente tem exemplos recentes de... começou-se os anúncios no Facebook, isso se estendeu para o Instagram, uma rede social mais jovem, e hoje você vê muitos profissionais vendendo imóveis de altíssimo padrão no TikTok, quando inicialmente falava-se que era uma plataforma de dancinha. Então você percebe uma mudança na ferramenta que se usa e concomitante a isso também no perfil dos profissionais que trabalham no segmento. Recentemente eu vi uma postagem de uma corretora que teve mais de 1 milhão de visualizações e ela pega um vídeo onde um carro bate em um prédio, ela pula da janela e cai dentro do decorado. E aí fala, você quer apartamento? Quer sair do aluguel? Penso eu que essa moça tenha, me desculpa não saber o nome aqui para mencionar, mas eu penso que ela deve ter 19, 20 anos, é bem jovenzinha e teve muito resultado. Esse vídeo gerou para ela não só visibilidade, likes, mas também vendas. Então há uma mudança natural, Magno. O mercado, como você disse, né? Legislações, uma série de restrições que não te permite soltar material na rua. Mas também esse movimento ele se deu antes, quando o resultado que se tinha deixou de existir. Eu faço parte de um mercado que os lançamentos nós fazíamos aos finais de semana, colocando faixa, placas e cavalete na rua. E depois isso seguiu se fazendo, muitas empresas insistiram durante um período e as visitas diminuíam a cada momento e passou a ter um protagonismo muito maior do corretor do que efetivamente o trabalho feito pela incorporadora. E aí eu quero até pedir a ajuda do Alan, que é especialista principalmente nesse mundo da comunicação, e que assim, nós somos aqui da década de 80, nós três. E aí quando você diz que tem essa mudança, como para nós, que somos da década de 80, começamos a ver uma geração dos anos 2000, que nem tem essa menina que você falou, ela é dos anos 2000. Com 18, 19 anos, chegando, voando, né? E o que eu queria pedir até o Alan dissesse para nós, porque isso é uma mudança de comportamento e cultura. E aí eu quero a dele na sequência de fazer uma pergunta, porque assim, como que a gente se adapta a fazer gestão? Porque até então a gente era acostumado a fazer gestão de pessoas, em que a gente tinha um nível de público para gerenciar. Então era aquele corretor mais tradicional, né? E quando vem toda essa enxurrada, essa alavanche de literalmente falando de comunicação, do mundo digital, que sai o cavalete, sai o panfleto, né? Ou diminui o panfleto, sai o cavalete, começa a perder toda aquela mídia tradicional e entra a mídia digital. Como fazer gestão então disso? Porque de uma hora para outra você sai um pouquinho de um contexto mais pragmático para uma análise mais analítica relacionada a indicadores de um Ads. Como que você vê isso? Eu vou engatar uma pergunta para o Alan também sobre isso, e eu quero ouvir tua opinião, Alessandro, porque mudou o nosso jeito de fazer gestão. Sem dúvida. Porque até então você ia lá cobrar de uma forma mais tradicional, e agora você tem que cobrar o corretor ou cobrar a operação de uma forma geral. Mudou esse modelo de gestão. Por isso que eu ainda vejo que tem muita gente fazendo gestão errada, a gente já fala sobre isso. Mas eu queria ouvir um pouco a opinião do Alan e sua sobre isso. Eu vou fazer uma opinião que depois eu quero saber a opinião dele. Por quê? Hoje, né, se a gente colocar desse modus operandi aí de que o digital ele sequestrou como posso dizer, a exposição maior hoje de avaliação mesmo de dados, né? A gente consegue mensurar melhor os resultados através dos indicadores das campanhas digitais, mas por outro lado, a gente tem nas nossas atuações, e eu quero saber da sua parte, lugares que ainda funciona o cavalete e o panfleto. Tá. Né? Ainda não foi 100% descartado do nosso ponto de vista, ainda em micro-regiões, talvez até no interior, né? Principalmente quando vai cada vez para cidade com menor volume habitacional, me parece, ou pelo menos não me parece, não, em dados a gente tem lá que tem uma proporção até significativa ainda de conversão de venda ainda de carro de som, de panfletagem, anúncio em jornal, que é o tradicional, digamos assim. Em paralelo tem, obviamente, as estratégias digitais aí que a gente vai tacar dentro das redes sociais, fazer o pixel, a perseguição lá do pessoal e conseguir esses dados.
E hoje na capital, né? Daqui a pouco você vai contar um pouco da sua atuação aí mais recente, né? Com volume também. Quero saber também o volume de equipe, de gestão de negócios que vocês estão fazendo lá. Mas na capital foi totalmente descartado ou não? Ainda usa-se as duas estratégias? Até porque você veio literalmente ali do homem panfleto ali, né? Sim. Olha, é importantíssimo essa sua pergunta, Magno, e o complemento do Alan vai exatamente direto ao ponto, que é, eu entendo que as duas ações podem se completar. Mas, chegando aqui, eu fiz uma postagem falando exatamente isso. Se você não está no digital, você está fora do jogo. É importante que todo e qualquer corretor esteja antenado, busque informação, busque conhecimento, vai fazendo, sabe? Eu digo, não espera o momento perfeito, não espera você ter a melhor câmera, não espera você ter o melhor equipamento, vai fazendo, porque todo e qualquer cara que é grande hoje e é relevante, no passado ele começou. Então, é necessário começar. Sobre a liderança, eu vou fazer uma apanhada aqui, tá? Sobre a resposta. Sobre a liderança, o líder que não estuda, ele fica para trás. Então, por mais que eu tenha começado no ano 2000 fazendo panfletagem, eu tive a oportunidade desde cedo de trabalhar com uma liderança que tinha o estilo Ambev, onde é senso de urgência e inconformismo constante. Isso me ajudou muito a fazer análise de performance e buscar, sim, montar uma equipe que seja capaz de ter metas e trabalhar elas como um compromisso. A liderança, ela passa por uma grande transformação. Eu vou até deixar uma sugestão aqui de um livro que é O Líder se Serve por Último. Eu trabalhei no mercado imobiliário durante muitos anos, Magno, e sempre imaginando, um dia eu vou ser gestor. E quando eu for gestor, eu vou pedir e as pessoas vão seguir o meu pedido, a minha determinação. E na prática, o tempo foi passando e eu fui entendendo que era muito mais do que pedir ou determinar, é servir. Então, quanto mais você se atenta à necessidade do outro, mais facilmente a sua equipe vai ter engajamento e vai conseguir entregar o resultado esperado. Então, a liderança teve que passar por aprimoramento, o público, né, o público que eu digo é a força de vendas, os liderados, passaram por uma mudança de perfil natural. E aí, fechando essas perguntas, é o seguinte: a idade do corretor diminuiu, a capacidade do gestor teve que aumentar para saber lidar com conflitos e educar a força de vendas o caminho a seguir. E por último, falando sobre as ações, onde elas dão certo, onde elas dão mais certo e onde elas talvez tenham perdido forças. Eu diria que tem uma questão regional, claro que na capital, muito mais pujante, a rede social vai ser muito forte. Isso no interior tende a ser mais fraco, mas não é uma realidade, não é uma certeza. Alphaville, por exemplo, que eu trabalhei recentemente, panfleto funciona. E a gente está falando de Alphaville, que é uma região super desenvolvida. No interior, eu diria que funciona, mas muito mais porque existe um público de idade um pouco mais elevada que não se adaptaram à questão do digital. Então, da mesma forma que algumas pessoas ainda vão em agência bancária, ainda recebem correspondência em casa, eles querem ter esse atendimento direto. E aí, a única coisa que eu mudaria é a panfletagem acabou. Se você trabalha com panfleto, você está trabalhando errado. Mas a abordagem traz muito sucesso. Por quê? Porque a própria rede social, você é provocado o tempo todo, né, Magno? Você passa ali o dedo e está o tempo inteiro vendo. Em determinado momento, dependendo do conteúdo que você gera, ele não para a atenção do seu consumidor. Você tem que ter muita inteligência para poder executar tal abordagem. Do contrário, você vira apenas mais um. Já na abordagem, seja num centro comercial, onde o seu público está, você consegue despertar a atenção do seu cliente, falar sobre o projeto, levar ele para o stand. Então isso ainda existe e traz resultado, sim. Que ótimo. Agora, pegando esse gancho que é essa mudança, né? Então a gente fala da mudança, mas aí eu quero voltar um pouquinho, né? A gente vai falar de gestão e ao mesmo tempo voltar no seu storytelling aí para falar um pouquinho da sua jornada, né? Certo. E aí, em 2007, você ficou durante 7 anos na tenda, né? E desenvolvendo todo o seu trabalho. De 2007, um pouquinho ali perto de até 2007, você trabalhava o produto, o mercado naquela época era mais difícil trabalhar, convenhamos, o mercado imobiliário ainda sofria muito de uma pujança em relação a aquecimento, era um mercado um pouco reprimido, trabalhava-se muito mais
era difícil comprar imóvel, né? Como tornou-se a partir do programa Minha Casa Minha Vida, fomentou muito o mercado e impulsionou muitos outros segmentos também. Mas conta para nós um pouquinho, depois de 2007, para onde que você foi, o que você atuou, quais foram os mercados que você começou a desbravar até chegar agora. Vamos fazer um resumo dessa jornada. O Magno falou sobre, nesse período era um pouco mais difícil. É difícil em saber se era mais difícil ou não, mas uma coisa é certa. Magno, de 2000 a 2007, eu tinha o cliente, eu tinha o apartamento, mas eu não tinha o crédito. A maior dificuldade na época era ter o crédito disponível para você repassar. Então, para você que está atuando no mercado hoje, está no associativo, SBPE e você tem abundância de recurso, saiba que você é privilegiado por estar atuando no mercado nesse momento. E aí, dito isso, de 2007, a Tenda fez o IPO, abriu capital e logo depois foi comprada pela Gafisa. Quando esse tipo de movimento acontece, as primeiras mudanças que se dão é no corpo diretivo da empresa. Então, chegou o momento ali de eu fazer uma movimentação. Eu fiz uma movimentação saindo da Tenda a convite de um grande executivo do mercado imobiliário, o Romeu Braga, da Rev4, um grande amigo, que estava saindo da Tenda e se tornando diretor de novos negócios na Living, uma empresa do Grupo Cirela que estava começando para atuar no segmento econômico. O Romeu me convidou e falou, olha, Celestino, a gente vai abrir lojas aqui da Living, em todo o estado de São Paulo, e eu queria te convidar para poder fazer parte disso. Então eu comecei a me movimentar para sair da Tenda, conversei com o executivo da época para que fizesse a minha movimentação, liguei para o Romeu e falei, Romeu, tá fechado, pode contar comigo, eu estou no novo desafio. Ele falou, espera. Falei, como assim, cara? Eu pedi para sair da empresa? Ele falou, não, sabe o que é? Que é assim, a gente ia montar uma operação de lojas e a gente entendeu que não é o momento de startar as lojas. Falei, Romeu, eu tô indo aí, vou conversar com você me explica um pouco melhor. Isso aí. E aí ele falou, olha, a gente não deve abrir as lojas agora, mas a gente vai ter uma operação de stand, de plantões. Eu não tinha trabalhado com plantões até então, trabalhava nas operações de lojas de varejo da Tenda, mas entrei nos plantões, a Living na época vendia produto popular e fui muito bem sucedido, montei uma equipe muito rapidamente, até porque tinha muitos corretores vinculados a mim. Tive sucesso durante um ano na Living, só que logo depois, uma outra empresa chamada Rossi Residencial decidiu começar um projeto de lojas. Início do Minha Casa Minha Vida, 2009, isso aí. E aí eles me convidaram para assumir a operação de lojas. Magno e Alan, primeira pergunta que eu fiz para eles, onde tem loja aberta? Eu falei, eu não vou fazer uma movimentação de novo correndo o risco de não ter lojas. Promessa, né? Ele falou, olha, Celestino, eu não tenho lojas em São Paulo, só tenho lojas no Rio Grande do Sul. Eu já era casado, mas não tinha filhos e fazia todo sentido para mim a movimentação. Então eu fui para Porto Alegre, depois Canoas, conheci as duas lojas. Eles falaram, olha, escolhe só uma. Aqui você não vai ter 12 lojas igual você tinha na Tenda. E aí eu escolhi uma loja em Canoas, que, na minha opinião, tinha um potencial muito maior. Porque ela era na estação Transurb, você imagina o metrô de São Paulo, Praça da Sé, para quem está nos assistindo, as escadas rolantes culminavam com a entrada da loja. Nossa. Como eu tinha toda a experiência de promotor, de abordar e levar as pessoas para a loja, montei um time com 8 meninos ali na frente, abordava, enchia a loja e a gente saiu de 25, 30 vendas mês para 200, depois 300 vendas. Mês. E aí eles falaram, Celestino, abre loja onde você quiser. Aí no Sul, resultado justifica. Aí no Sul eu abri loja em Canoas, Porto Alegre, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo, várias cidades, depois Curitiba, depois Santa Catarina, depois Minas, Rio e Manaus. Eu só não abri lojas da Rossi em São Paulo, porque em São Paulo a Rossi atuava com uma linha chamada Praças, que era um ticket um pouquinho maior e aí era uma outra diretoria. Mas tive a oportunidade de atuar em vários estados, gerindo várias diretorias que atuavam nesse segmento super econômico que a gente chama. E aí a história segue, mas daria espaço para vocês. Eu vou pegar um gancho agora falando sobre isso, que você citou aí, né? A gente estava falando aí de modelos de atuação, aí você falou de panfleto, e aí você citou loja, a gente está falando bastante de loja, de plantão e tudo mais. O que na sua visão hoje, de um modo geral, funciona melhor? É claro que a gente vai sempre entrar num viés de local, enfim, mas
quando a gente fala de loja e a gente fala de plantão / decorada? Olha, eu fui experimentado em companhias diferentes, com cidades diferentes, públicos diferentes e produtos diferentes. Essa resposta eu tenho bastante convicção. E aí, qual é a convicção que eu trago? Quando você trabalha com produtos no início do programa, né, unidades de 190, 200, 240 mil, a operação de loja ela normalmente te oferece mais êxito. Por quê? Você escolhe um grande centro, um lugar de varejo, monta uma loja com showroom que seja interessante e aí você vai aprovando projetos naquela cidade, naquela região, diversas SPS e a partir daquela loja, daquela central, você comercializa tudo. Você reduz o custo de viabilidade, o custo de plantões, você consegue estar sempre vinculado a um público e isso se dá também para produtos maiores, 500, 700, 1000 unidades, isso pulveriza bem. Ô Celestino, então e no produto no teto do Minha Casa Minha Vida, 350 mil, falando da capital. O ideal é que você tenha ou centrais mais parecidas com stand, em grandes avenidas, você vê muitas empresas lançando produtos em lugares mais afastados, onde a central de vendas está, por exemplo, na beira da Marginal, está na beira da Radial Leste, está numa via de grande fluxo. Sim. E por último, e não menos importante, tickets de 500 mil a 700 mil, aí o showroom no local faz mais sentido. Por quê? Porque é a micro-região que normalmente aderem a esse produto. Porque tem uma experiência, porque tem uma ligação com o bairro, tem todo um storytelling que a gente cria ali e a comercialização acontece. Então, eu separo muito por ticket. Produtos super econômico, loja. Produtos médios, estandes em grandes avenidas. E produtos alto, né, ou médio ou para alto, que acontecem em estandes. Isso normalmente traz mais assertividade. É sempre importante, porque como a gente tem um público bastante de incorporador, construtora, sempre surge a dúvida, né, do pequeno, principalmente do pequeno e do médio, porque é investimento alto. Sim. E quando a gente fala principalmente de quem está no interior, acaba tendo aquela dificuldade. Faço investimento ou não faço investimento no decorado? Então, fica a dica aí para você que está assistindo, olhar sempre o produto, né? Como você está dizendo, Anderson. Produto, o ticket e a recorrência. E a capilaridade que você vai ter. Super econômico, falando você pode ter um produto com bastante unidades ou vários produtos naquela região. A loja, você pode fazer um contrato de 3 anos e ela vai se manter aberta ali, você só mudando a paleta de cores e comercializando. Enquanto você faz um stand, iniciou a venda, normalmente 6 meses você depois, você tem que colocar o plantão no chão. E aí você perde a principal ferramenta de venda que o corretor tem. Sim. E a vantagem da loja também é que você pode transformar ela numa vitrine a longo prazo, né? Você pode... obviamente está no planejamento aí estratégico da empresa ter mais de um produto na região, faz sentido ela direcionar todo o time comercial para captar nesse único ponto e gerar venda de, às vezes, 3 produtos simultaneamente no mesmo local. Isso que o Alan trouxe é fundamental. Eu participei de uma organização recente que praticamente todos os projetos tinham na base do empreendimento um conjunto de lojas, um mall. E nesse conjunto de lojas que são construídos logo no início, nós fazíamos a central de vendas. Ou seja, a gente utiliza durante todo o período e depois de pronto ou aluga ou vende. Então também é uma saída. É uma saída para poder otimizar isso aí e não perder. Isso acontece muito. As empresas acabam não pensando nisso, o produto às vezes não tem uma liquidez e lá na frente tem que desmobilizar o principal objeto para comercializar. Ele podia isso ajudar. Agora, você falava aí, é muito interessante quando você disse dessa sua experiência em relação à gestão. Poxa, quando eu for um líder, eu vou ser aquele cara que vou falar e todo mundo vai. E você falou sobre servir. Quais são os principais pontos que você poderia destacar em termos de liderança no mercado imobiliário? Porque o que você pode trazer em relação a esse tipo de comportamento? Porque não é fácil, cada vez mais, um mercado, ainda mais quando ele passa por ciclos aquecidos, manter pessoas. Porque o mercado, uma vez tornando-se aquecido, a competitividade por mão de obra, como qualquer outro segmento, passa a ser maior. Sim. E o que um bom líder, na sua opinião, no mercado imobiliário tem que ter? Perfeito. Eu acompanho muito no mercado
uma mudança constante da força de vendas, onde os corretores estão cada vez menos comprometidos com a empresa e muito mais comprometidos com projetos individuais. E tá tudo bem, cada um tem a sua estratégia, cada um tem a sua forma de trabalho, mas isso no médio e no longo prazo é extremamente temerário para a liderança e, por consequência, para a companhia. Então precisa ter um conjunto de tomadas de decisões e execução que traga para a força de vendas motivos pelos quais eles fiquem, principalmente da liderança. Olha, Magno, a questão da liderança é algo que, para mim, é o mais importante para se ter uma equipe de alta performance e uma equipe que efetivamente tenha como não só um desejo, mas um propósito, um projeto de vida a ser seguido. Eu tenho tido a oportunidade de, ao longo das minhas experiências profissionais, ter um grupo de profissionais, sejam eles líderes ou corretores, que me seguem. Isso se dá, claro, pela forma com qual eu os trato, né? Principalmente isso, a questão de respeito, de ética, de profissionalismo, a experiência do qual eu transmito a eles, ou seja, eu fiz, logo sei como ensinar, e por último, fazer com que cada um deles tenham a vida e os objetivos transformados, né? Eu vejo no mercado diversos profissionais que ensinam o que não sabem e mostram o que não têm. Logo, isso dura pouco, né? As pessoas vão percebendo o ambiente no qual elas estão. E eu diria que para o profissional, na hora de também escolher esse ambiente, pesquise um pouco mais. Eu percebo que no mercado imobiliário as decisões são tomadas de forma muito rápida. Eu mesmo fiz uma movimentação que eu postei, né, na minha rede social, que tinha tomado a decisão de fazer uma movimentação e logo em seguida que estava iniciando a atividade em uma nova companhia. Na prática, em rede social, foi exatamente como aconteceu. Mas as conversas para essa movimentação aconteceram por 3 meses. E aí eu quero dizer para você, corretor, que está buscando um novo desafio no mercado imobiliário, não pode ser repentino. Pesquise um pouco mais sobre a empresa, veja efetivamente o que eles já lançaram, como que entregaram, qual foi a qualidade daquilo que a empresa se comprometeu e entregou, sobre a sua liderança. É uma referência? É acostumado a bater metas? Entrega? Cumpre com o que combina? O mercado imobiliário ele é muito norteado por figurões que estão nos melhores carros, nas melhores festas, mas que não necessariamente têm um interesse genuíno pelo corretor. Então, a boa liderança hoje, na minha opinião, é alguém que conhece aquilo que ensina, e aí é capaz de poder ensinar, sim, se interessa genuinamente pelas pessoas, que seja ético, que seja humilde e que principalmente cumpra com aquilo que combina. Isso é capaz de mudar o jogo. Tá, e aí quando a gente... É legal isso, porque quando a gente fala então de pessoas, sobre tudo isso que você está dizendo, a gente está falando de uma gestão perene que mantém as pessoas vinculadas a você, independentemente de por onde você está. Isso chama-se referência, porque a referência não está relacionada ao local em que você se encontra, mas quem você é. Sem dúvida. O fato de você ser quem você é, naturalmente faz com que as pessoas te sigam, independentemente de onde você esteja. Porque, puxa, aquela pessoa ela tem um valor, ela entrega algo, independentemente se ela está fazendo parte do time ou não. Mas aí a gente falando de mercado imobiliário, existem, obviamente, um grande desafio, que é o quê? A partir do momento que o mercado começa a ser competitivo, e aí eu vou usar uma analogia aqui, que é o seguinte. Você pega um engenheiro, vamos falar do mercado da construção civil. Você pega um engenheiro, ele demora 5 anos para se formar. E quando ele se forma, ele luta no meio do caminho, ele ganha um estágio, e aí ele consegue lá iniciar a sua carreira profissional com seus 21, 22 anos, se ele começou ali nos seus 17, 18, ele vai atuar numa consultora, numa incorporadora, numa empreiteira, e ele vai lá ganhar seus 7, 8 mil reais por mês depois de ter estudado 5 anos. Certo. O corretor, entre 4 e 6 meses, ele consegue tirar o Cresce. E ele está habilitado para vender. Sem dúvida. Se ele for vender um econômico, 2 unidades por mês, ele ganha 10 mil reais por mês, tendo estudado 6. Meses. Né? Meses. Você acha que existe um conformismo na cadeia de atendimento, de vendas,
dada a circunstância da remuneração ser muito alta por uma necessidade, uma exigência, às vezes, por que não dizer baixa? Olha, com certeza existe e essa é sim a maioria. Tanto é que existe um número seleto de profissionais no mercado imobiliário que romperam os ganhos acima de 3 dígitos. E esses corretores se permitiram estudar tanto quanto engenheiro, tanto quanto médico. Eu até costumo dizer, Alan, que me mostre um corretor que estuda como um médico que eu te apresento um milionário. Ocorre que a maioria entra no... Assim, isso vem mudando. Eu até participei de algumas convenções onde se discutia o fim da corretagem. Vocês viveram isso? Acompanharam? E aí, será que vai ter corretor daqui para frente? Será que a corretagem se mantém? E aí a pandemia veio e desmistificou tudo Totalmente. isso. Hoje, se você pegar os 50 corretores no Brasil mais influentes, eles têm mais seguidores e mais engajamento do que diversas incorporadoras do país. Então, o papel do corretor nunca teve tanto protagonismo. Sim. Ocorre que boa parte dos profissionais que entram no mercado entra para apagar o incêndio. Ou tentou alguma coisa e efetivamente não deu certo. Caiu ali às vezes? Muitos, agora, mais recentemente, têm entrado por uma estratégia. Tem uma referência, conhece alguém que ganhou muito dinheiro e se propõe a fazer isso. Olha, tem uma corretora que trabalha comigo, o nome dela é Ariane. Ela tem 21 anos de idade. Ela entrou na corretagem e em poucos meses vem tendo ganhos acima de 70 mil. Mas ela mirou os 70 mil. Ela colocou na cabeça dela uma meta tangível de algo que ela quer conquistar e ela trabalha muito, de domingo a domingo, a primeira a chegar, a última a sair, é forte no digital, é forte no offline, treina atendimento e aí tem resultado. Mas a maioria tende a se contentar com 5 mil, 10 mil. E é o teto. Eu tenho corretores que, quando fazem 2 vendas ou 3 vendas, falam: olha, Ale, vou tirar folga. Vou emendar esse feriado. Por quê? Porque ele já chegou naquilo. É uma questão de, talvez, cultural, mas principalmente de expectativa. E o papel que você vê... Vamos lá, porque a gente falava de liderança quando eu trouxe esse tema. Qual que é o papel da liderança em ajudar a transformar esse ambiente cultural? Porque você disse há pouco para nós que a sua cultura é da Ambev, né? Que você falava justamente isso, né? Em relação ao inconformismo contínuo. Sim. E aí você cita essa corretora, que ela mirou 70 mil. Qual que é o papel do líder para transformar esse corretor em meio a um ambiente, eu diria que muito flutuante? Porque a hora que ele começa, né? O líder está ali, ele vai treinar um corretor, ele vai... Quando ele acha que aquele corretor... Poxa, legal, ele aprendeu, ele leu aquele livro, ele assistiu aquele podcast, e aí dá 2 meses ele foi embora. Certo. Como que é o papel do líder em meio a esse cenário todo? O papel da liderança, ela deve ser inspiradora. Ela deve ser de alguém que seja uma referência, mas que principalmente ajude o corretor a fazer um planejamento pessoal. Eu aprendi economia na faculdade, mas não tive dentro da minha casa aula de economia com a minha mãe. Até porque minha mãe é a mulher que eu mais amo e admiro, mas ela não tinha essa aptidão para poder me ensinar. E eu estando dotado de tal conhecimento, não faz sentido eu ter um time de vendas onde eu só cobro o resultado. Eu costumo dizer que meta não é um desejo, meta é um compromisso, mas era um objetivo fim. Como que eu faço para que meu time atinja as metas? Que eu preciso, enquanto líder, despertar neles o interesse real de poder mudar de vida. Um exemplo que eu quero citar, Magno, estou num processo de montagem de equipe. E é claro que algumas lideranças me acompanham. Mas boa parte da liderança que me acompanha já conhece o meu método de trabalho, o meu estilo. E é sempre importante agregar novas lideranças. Eu conversei com um jovem recente de 22 anos de idade, que durante um pouco tempo, um intervalo pequeno de tempo, 2 anos, ele assumiu a empresa que era do pai. A empresa valia cerca de 3 milhões de reais, veio a crise, a pandemia, e ele perdeu tudo. E aí ele me procurou, com Cresce, corretor, teve uma pequena participação como liderança e eu falei para ele assim, olha, eu posso te dar um caminho fácil, que é você entrar, vou chamar de guarda-chuva, acho que todo mundo que está com a gente aqui vai compreender. Falei, você pode entrar no guarda-chuva de uma liderança, montar seu time nos bastidores e num determinado momento eu te apresento para o mercado como um novo líder. Ou
te apresento para o desafio agora e você assume o protagonismo de montar seu time. O que você busca? Ele perdeu dinheiro, mas ele não perdeu a inteligência que fez com que ele e o pai conseguisse aquilo. Logo, ele é capaz de reconstruir. Ele assumiu o desafio de montar a gerência dele de imediato. Ocorre exatamente isso. É você fazer provocações no tempo certo para que as pessoas tenham um despertar e a partir dali consigam evoluir. Eu tenho a felicidade, Magno, hoje, de ter no mercado imobiliário diversos gestores que me acompanham e outros que se tornaram referências, partindo para outros desafios. Sim, e está tudo bem. Tudo certo. E saber que de algum momento, em um briefing, em um feedback, em um one-on-one, você trocou uma ideia que efetivamente conseguiu fazer com que aquela pessoa despertasse e fosse para o próximo nível, para mim é vital. Até porque o seu objetivo, aliás, o objetivo de todo líder, né, não é criar um time para si, né? É que nem os filhos. Sim. Não criamos os filhos para nós, né, mas para o mundo. Sem dúvida. Porque é preparar os filhos para a sociedade como um todo. Eu acho que o corretor é preparar ele para o mercado. E se você treinar ele muito bem, ele volta. E ele aprende muito bem. Eu acho que nesse sentido seria correto ou oportuno dizer que uma das funções de um grande líder do mercado imobiliário é achar esses níveis de talento? Sem sombra de dúvida. Magno, essa sua frase me fez lembrar uma que treine todo o seu time para que eles tenham total capacidade de ir embora. Mas que ainda podendo ir embora, que eles sempre escolham ficar. Sim, isso. Muito forte isso. Você pode repetir? Treine. Não, porque não repetir não por mim, porque acho que é muito importante isso para ter assistindo em casa, porque assim, o que é a ideia? É assim, ó, a gente podia estar falando aqui de VGV, a gente ia estar falando aqui de taxa Selic, de oportunidade, de falar que lá atrás não tinha crédito, agora tem crédito, mas isso todo mundo sabe. Se você abrir uma página de internet, se você abrir o celular, você vai encontrar muito isso. Sim. O que a gente quer aqui é extrair, vamos dizer assim, o tesouro da experiência, a essência genuína que tem, que as pessoas, às vezes, elas perdem a oportunidade de descobrir isso. Então, por favor, essa frase é muito impactante. Muito bom. Gente, o Imobverse é exatamente isso. É uma troca que possa efetivamente transformar o nosso telespectador, né? Transformar quem está acompanhando para poder dar esse próximo passo. E o papel da liderança, que eu acredito que é fundamental, é vital na vida das pessoas, é você realmente treinar seu time incessantemente, para que ele tenha total autonomia para partir quando necessário. Se ele entender que é necessário, mas que mesmo tendo essa capacidade de partir e buscar os novos desafios, ele escolha ficar. Então, isso é algo que realmente transforma uma equipe e faz com que ela cresça como unidade a cada desafio. Isso é fundamental, porque quando fala de pessoas, é justamente essa referência, né? Porque é isso como de fato fica. E aí, chama atenção. Olá, você me interrompa aqui, porque olha só. Eu vou fazer daqui a pouco, mas pode ir, porque eu vou complementar, porque tá indo numa linha aqui que no final das contas a gente sabe que tudo é feito de pessoa para pessoa. Sim. Então, segue aí, porque a gente vai continuar dentro dessa mesma linha. Eu queria citar uma coisa, porque tem uma coisa, Alessandro, que acho que é importante. Você citou aí essa corretora que mirou 70 mil. Uhum. E ontem, por ocasião, eu estava indo para São Paulo, estava ouvindo um podcast de pessoas renomadas aí do mercado, não imobiliário propriamente dito, né? Mas aí eu costumo ouvir outros temas para poder desenvolver um pouco essa elasticidade de conhecimento de outros segmentos. E eu ouvi uma seguinte frase sobre a questão de hábitos, tá? Das quais não se abre mão para atingir alta performance. E uma das coisas que essa pessoa falava, ela dizia sobre o comportamento, né, no dia a dia, que é a disciplina, que é, olha, eu não abro mão de acordar a tal horário, não abro mão da minha alimentação, não abro mão de dormir tantas horas e tudo mais. E a gente vê o mercado imobiliário, por exemplo, eu pego o último dia do mês. Último dia do mês, a primeira coisa que me perguntam normalmente nas operações é, hoje, né? Aliás, eles falam, o mês vai até 30 e quanto? Né? Vai até 32, 33 e tal, né? Porque o mercado vai ali, quer fazer os fechamentos e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente enxerga dentro do ambiente do mercado imobiliário, eu diria que uma movimentação muito forte em relação às pessoas trabalhando muito.
E cada vez mais, isso não só no mercado imobiliário, a gente vê pessoas adoecendo por conta desse looping de trabalho. E a gente vê doenças acontecendo também no âmbito emocional. Burnout, ansiedade, familiar, porque o mercado imobiliário, sobretudo, funciona no final de semana. Como que você enxerga? Qual a sua leitura a respeito? Obrigado por ter feito essa pergunta. Mesmo. Eu busco, na minha trajetória, ter uma vida equilibrada. E eu, com a minha equipe, por mais que nós tenhamos desafios constantes, eu prezo para que haja esse mesmo equilíbrio. Mas existe uma diferença grande entre estar ocupado e ser produtivo. Eu vejo muita gente, Alan, correndo no mercado, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas sem saber exatamente onde se quer chegar. E isso certamente não é duradouro. No meio do caminho, seja essa explosão, ou físico, ou a mente, acaba apontando, acaba te sinalizando que você não está no caminho certo. Eu busco ter sempre um equilíbrio espiritual, então eu exercito muito a minha questão da fé. Eu busco sempre estar próximo das pessoas das quais eu amo e que eu tenho uma conexão, que são minha esposa e meus filhos, e minha mãe, né, a minha família. E no meu trabalho eu busco montar uma estratégia. Você citou aí o exemplo do fechamento do mês. É claro que toda e qualquer organização existe sim uma correria para que você coloque ali um número maior de negócios dentro daquele período. Mas com a equipe eu faço uma gestão semanal. Então, ao invés de permitir que as coisas fluam somente na última semana, nos últimos dias do mês, eu traço uma meta para o mês, divido ela na semana e a cada semana eu faço essa gestão e esse acompanhamento. Logo, eu consigo trazer um pouco essa correria para os primeiros dias e tenho um certo equilíbrio nos dias que antecedem ao fechamento. Isso é uma mudança, um pequeno hábito de estratégia que pode mudar um pouco o comportamento da força de vendas. Outros pontos organização de agenda, organização de horário, treinamento com a força de vendas. Então tem uma série de coisas que você, enquanto líder, pode aplicar para que as pessoas consigam ter um ambiente de trabalho do qual eles se sintam seguros, porque uma coisa que tem pesado muito na liderança atual é essa insegurança, essa instabilidade, principalmente entre gestor e liderado. Um dado importante, os líderes atuais se autoavaliam como bons comunicadores. Né? 90% dos líderes dizem, olha, eu sou um bom comunicador. Só que quando você pega dados reais das empresas, onde os colaboradores pedem demissão, 80% deles dizem que saiu porque não compreendia o chefe, o líder imediato. Então, olha o desencontro entre a percepção do líder e a percepção do liderado. Técnicas como feedback, de você sentar com a pessoa, não aquele que se faz no corredor, cara, melhora nisso, tal pessoa, faz isso. Isso funciona, mas em um determinado momento também se perde. Você precisa ter uma agenda clara, onde você sente com a pessoa e diga, olha, você está acertando nisso, 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 você foi muito bem, tem 2 pontos aqui que eu acho que é interessante a gente melhorar. Já pensou em fazer assim, assado? Cara, isso impacta na qualidade de vida do profissional, na relação que ele tem, na confiança que ele vai ter para exercer as tarefas. Então, assim, se o líder soubesse o papel que ele tem para o resultado da companhia, na vida das pessoas e o quanto isso pode ajudar ele a ter mais resultados, pode ter certeza que muitos teriam muito mais cuidado na hora de definir bem eu até falo que no mercado imobiliário, ou qualquer outro segmento, mas vamos falar do mercado imobiliário, que é o papo aqui, né? Está muito relacionado a uma partida de futebol que você precisa ganhar de 2-0 e aos 30 minutos do segundo tempo está 0-0 e você decide mudar a estratégia. E aí você quer em 15 minutos fazer o que você não fez no jogo inteiro e quer obter o resultado. E aí você citou um ponto que é fundamental. Você disse aqui um pouco sobre a fragmentação das suas metas e você falou aqui também há pouco sobre o que significa meta para você, né? É uma responsabilidade, é um compromisso. Sim. E naturalmente quando você fala dessa dinâmica, essa habilidade da prática do dia a dia e fragmentando isso em pequenas metas ou em pequenos microprocessos de entrega, naturalmente você diminui a carga de resultado, porque você, na verdade, a meta nada mais é do que o cumprimento diário de pequenas micrometas, digamos assim, né? Você citou aqui algumas coisas.
Você falou sobre agenda, sobre treinamentos. O que mais que você pode analisar e trazer para nós sobre assim, poxa, isso aqui é fundamental para que essa meta seja cumprida? Perfeito. Vou citar um exemplo da organização que eu faço parte hoje. Em um determinado momento a gente entra mais no detalhe. Mas, além das atividades fim, que eu diria que é o agendamento, o retorno, né, a indicação e a venda, né, a pasta e a venda, que é normalmente o que as empresas acompanham. O funil. Entrada do prospect, a entrega da documentação, a análise de crédito e venda. Isso todas as empresas olham. Mas isso não é o mais importante. Aí você fala, poxa, estou conversando com um profissional que tem 23 anos de mercado, passou por grandes organizações, ele me diz que o funil não importa. O funil ele importa, mas tem muitas outras atividades que se antecedem a essa ação. A montagem da equipe, a escolha dos profissionais e as ações que esse profissional precisa fazer. Você falou agora há pouco sobre a leitura. Tem um livro que é Hábitos Atômicos, que eu recomendo para quem está assistindo, leiam, que ele fala sobre a mudança de pequenos hábitos que impactam em algo muito grande. E tem uma passagem no livro, que aí vale citar, que mostra eu não vou saber exatamente qual seleção de ciclismo no mundo que tinha uma baixa performance. A performance da seleção era tão ruim que a principal fábrica de bikes no país não queriam fornecer as bikes para o time, porque isso de alguma forma poderia impactar na imagem da marca de tão bicicletas. Ruim que a equipe tava. E aí eles contrataram um técnico que pudesse gerir esse time de ciclismo. Eles mudaram a roupa, o tecido, o design do capacete, o caminhão que levava as bikes, a limpeza do pneu, a iluminação, a alimentação, assim, 80 itens mínimos, micros, que no final foi aumentando a performance e essa seleção, desculpa, não vou saber citar qual, se tornou a maior seleção de ciclismo no mundo durante 9 anos consecutivos. Como? Não falando assim, olha time, você tem que ser campeão, a gente tem uma meta para bater, pedala tem mais, que correr atrás, pedala mais. Não, ele foi antes, olhar os detalhes do negócio que impulsionou todo o restante. Falando especificamente do nosso mercado, eu estou atuando numa empresa do Grupo Cirela, a Vivaz, que é uma empresa segmento econômico. Na Vivaz, a gente tem uma atividade que é muito importante para o corretor, que é o corretor, quando ele vai para o stand e ele entra na roleta, que é uma atividade simples, ele ganha um cupom. Quando ele participa de uma oferta, a gente entrega uma listagem para ele, ele ganha outro cupom. Ele fica para um corujão, faz ligações à noite, ele ganha outro cupom. Ele faz ações na porta do metrô, no ponto de captação, no supermercado, ele ganha outro cupom. E aí é inúmeras ações que a gente programa no dia a dia, onde ele ganha cupons. Claro que esse cupom é uma gamificação, é um incentivo, que a gente mede isso a semana inteira, no domingo faz um sorteio. Telefone, celular, notebook, uma série de incentivos. Ou seja, a gente primeiro estimula a força de vendas a ir a campo, a não esperar. Estimula ele a ter uma rotina, um hábito de ações. Por consequência, a gente enche a boca do funil, que gera mais pastas, que gera mais aprovação e que gera mais vendas. Então gerir uma equipe, Magno e Alan, não é novidade para nenhum dos dois, está diretamente ligado a ter um time capaz de cumprir algumas atividades iniciais e que essas se tornem hábitos. A gente falou até um tempo atrás, momentos atrás, sobre poxa, por que um corretor ganha 70 mil, 100 mil, 200 mil e no mesmo ambiente outros ganham pouco ou nada? É uma crítica, mas quando você vai no detalhe, será que aquele que não ganhou nada, ele fez as ações? Será que ele fez o número de ligação? Será que ele fez o número de visitas? Será que ele fez o número de atendimento? Na maioria das vezes, não fez. Logo, não tem resultado. Hoje vou fazer um complemento aqui, a gente tem aproximadamente 500 mil corretores com Cresce ativo no país hoje. Aí, esse número deve dobrar, considerando que outras 500 mil não reativaram o seu Cresce. Então, digamos que a gente deva ter aí, se pegar toda a história, a gente tem muito mais do que 1 milhão de profissionais que passaram nesse mercado. E a gente estava falando dessa proporção, né? Hoje você tem aí os 50 maiores aí, evidentes aí do mercado, do grande, os big game aí mesmo, né? Big player
de corretagem, e voltando no que você estava comentando agora há pouco, o que eu noto seguindo eles, porque hoje eles se tornaram referência, inclusive midiática, né? Alguns deles hoje estão fazendo campanha para banco, para marca de carro. Sim. O corretor, como lá nos anos 2000 ou antes disso, né? Tinham aquele aspecto ainda daquele senhor, enfim, né? Não tinham, vou dizer aqui, talvez não seja de todos os casos, mas um pouco depreciativo Sem essa dúvida. imagem, né? O corretor de imóveis meio como é que é o cobrador lá do Seu Madruga, do Chaves? O seu Barriga. Seu Barriga. Não, o Seu Barriga. Seu Barriga, um corretor meio seu Barriga, assim. Né? Tinha meio que essa imagem. Até o storytelling do Chaves trazia esse modelo, né? E aí, óbvio que a gente viveu toda essa evolução. Hoje a gente tem esses caras que estão se destacando e tem do outro lado uma proporção gigantesca que não se destaca. Do ponto de vista de liderança e gestão, você já complementou muito aqui que vocês promovem coisas para que eles também possam alçar aí, como teve o caso dessa pessoa e etc. Eu queria entender hoje, dentro da sua experiência e da gestão atual, mais ou menos qual que é o volume de gestão que vocês estão liderando ali. Tá. Tipo, olha, Alan, hoje a gente tem um cenário aí com X pessoas, com volume de X unidades, média, só para a gente ter uma noção aqui, até para que quem está ouvindo a gente entenda, né, os caminhos que você toma de acordo com o tamanho da estrutura que vocês têm. E por que eu estou fazendo um comparativo antigo lá? Porque talvez daí você pode me trazer um percentual também, se for o caso, para dizer, olha, Alan, desses que atuam, de fato a gente consegue um sucesso ou insucesso de X ou N% aqui. Perfeito. Com relação a desempenho. Eu vou me ater bastante à realidade da companhia que eu estou hoje. No mercado pode haver uma pequena diferença de operações. Isso porque eu faço parte de um grupo que é o maior grupo do mercado imobiliário do país, que é o Grupo Cyrela. Sim. A Cyrela, ela tem na sua gestão a gestão da Living, que é uma empresa de segmento médio. Econômico. E depois o segmento econômico, que está ligado diretamente à Vivaz. A Vivaz, para quem está no mercado, é uma operação econômica que existe há 6 anos. E nesses 6 anos, ela atuou com profissionais CLT. Então, os corretores na Vivaz, uma empresa de venda chamada Vivaz Vendas, hoje tem algo em torno de 450 corretores nesse formato, que recebem um salário fixo e um pequeno variável sobre venda. Esse modelo ele é extremamente importante para a empresa, inclusive representa o maior volume de vendas hoje, mas ele não consegue crescer depois de um tempo em maior escala. Porque a Vivaz, desde a sua concepção, lançava 2, 3 produtos no ano. Ocorre que no último ano a Vivaz lançou e vendeu 1 bi. Nesse ano de 2024, o nosso desafio é lançar 1 bi 600. E para o próximo ano já se fala em algo acima de 3 bi. A única forma de você conseguir dar conta desse volume de produtos nos melhores bairros da cidade, em todas as regiões, é você partir por uma operação tradicional. E aí que vai de encontro com a minha decisão de assumir e entrar para esse desafio. Há cerca de 2 anos, a Vivaz criou uma outra empresa de venda chamada Vivaz House. O modelo tradicional que vocês e eu e quem está nos assistindo conhece, que é o modelo autônomo. Esse sim se torna muito atrativo. Por quê? Eu tenho uma das melhores taxas de mercado, não sei se eu posso mencionar aqui, mas são 2,5% para o corretor. Além da taxa, as premiações, todas as campanhas vigentes e um time que está em total crescimento. Só para você ter uma ideia, Alan, com tudo isso que eu tenho para lançar em todas as regiões de São Paulo, hoje a minha house é composta por 3 diretores. A Maísa, uma profissional muito conhecida de mercado, trabalhou durante anos na Lopes. O Ibrahim, que foi um profissional que teve destaque primeiro na Icon e agora está à frente de uma diretoria, que inclusive é a que tem um dos maiores resultados. A Celina, que atuou na Cyrela, foi uma referência e hoje tem uma diretoria forte no segmento econômico. E eu que entro nesse desafio agora.
as 4 diretorias hoje têm um corpo de vendas de algo em torno de 200 corretores. Esses corretores têm tido um desafio diferente um pouco do mercado. Por quê? Talvez seja uma das empresas hoje com maior conversão. Isso porque a gente tem todas essas frentes que eu mostrei de captação, além de ter hoje, a Cyrela deve investir algo na ordem de 1.600.000 por mês em digital. Isso traz para a Vivaz cerca de R$500 mil no digital todo mês. Então, eu tenho a operação descentralizada, vários plantões onde o corretor pega a roleta, pega telefone, recebe listagem e recebe o lead, sem passar por SDR, direto na veia para o corretor. Mais a central, que quando o corretor faz escala, ele recebe lead de todos os produtos. Então, para quem pensa em iniciar no mercado imobiliário e começar uma operação do qual ele vai aprender a ter conversão, porque os atendimentos certamente irão acontecer, não tenho dúvida na Vivaz House. Você chamou a atenção do meu amigo aqui, porque quando você falou R$500 mil, né, ele já aqui. Meus amigos incorporadores, construtores, olha o tamanho dessa briga. Porque depois eles brigam com a gente, né? A minha campanha não é difícil performar, ainda mais quando você tem um big player aí colocando 1 milhão no mês, é isso? 1 milhão? No grupo, né? Do grupo todo. Subdividido dá cerca de R$500 mil só na Vivaz. Mas com qual quantidade de produto? Vamos lá, esse R$500 mil para qual VGV? Nós estamos falando para esse Se ano... Se puder também, tá? Não, perfeito. Não, eu vou falar só sobre Land Bank. Legal. A gente começou o ano de 2024 com 11 produtos a serem lançados. Imaginei, na minha conta eu já falei dos 11 produtos. Dos 11 produtos que a gente vai lançar, 4 já foram, o restante serão nos próximos meses. São todos produtos grandes, cerca de 500 a 800 unidades. Então, justifica. Tem bastante verba para isso. Sim. Porque daí justifica... É a proporcionalidade, isso, né? Que eu ia falar. E aí, assim, o que acontece é que a gente está falando de um big player, aí, um monstro, entre aspas, aí do mercado. Porque quando a gente vai, obviamente, para cenários aí mais comedidos, um pouco menores, você fala, é uma exposição de verba para se lutar dentro desse mercado aí que é canibalesco, né? Tá todo mundo querendo a atenção de todo mundo ao mesmo tempo, né? Essa geração que a gente tem digital. Então, é interessante ter esses números aqui, obrigado, porque isso daqui com certeza vai enriquecer a nossa conversa e o panorama de quem nos acompanha aqui para entender a dimensão e a proporcionalidade, primeiro, de responsabilidade que vocês têm. Sem dúvida. Que é, assim, fantástico, né? Uma gestão complexa de um time grande, de uma frente de atuação muito forte, falando da capital e com investimento muito interessante quando a gente vai fazer uns panoramas aí, uns paralelos, muito bacana. Falando em desafios de lançamento, né? A Vivaz, quando começou a lançar cerca de 3, 4 produtos no ano, os lançamentos aconteciam e a gente atingia uma curva de 70% das vendas do produto em um ano. No ano passado, esse desafio, esse time de atingir 70% diminuiu para 90 dias. Então, lançava-se produtos e em 90 dias a gente atingia uma curva de 70% vendido. Eu acabei de fazer 2 importantes meetings. Um no Sacomã, produto de entrada na porta do metrô, ticket médio de 220, 240 mil. Vai tirar pedido, né? Para tirar pedido, produto para vender em grande escala, e a nossa meta é atingir 70% em 30 dias. Eu fiz também no mesmo dia, no último dia 23, um lançamento do produto na freguesia do Ó. Esse com ticket de 350 mil, com varanda, com suíte, opção de vaga, mesmo desafio, atingir 70% das vendas do produto em 30 dias. Então, para isso, há uma, é claro, uma necessidade de ter lideranças e equipe cada vez mais bem treinada, conhecedora daquilo que fazem, mas também eu percebo cada vez mais que há um total comprometimento da empresa, seja ele comprometimento cultural em fazer que aconteça, mas também um apoio financeiro para que efetivamente esse objetivo seja atingido por todos nós. Tem que ser altura, né, Alessandro? Porque o desafio é muito grande, né? Muito embora, que nem você disse, Sacomã, perto do metrô e tudo mais, a gente sabe, vai tirar pedido. Mas você está concorrendo com muitos outros importantes concorrentes ali no local, porque quando você vai para a capital, quando você está falando ali num raio de 5, 10 quilômetros na capital,
briga é de cachorro grande. Sim. Né? A gente não tá falando de vender. Não, você tá falando. Tanto é que quando a gente falava aqui de conceito de loja, que a gente acabou de falar, sim. uma coisa é você fazer uma loja para vender um produto, outra coisa é quando você tá ali a cada esquina, você tem um outro grande player lançando também Sim. no mesmo contexto, no mesmo conceito. E aí, só um detalhe que você falou dessa nova dinâmica, eu queria entender só caminhando aqui para uns finalmente também. Você falou da nova estratégia que é justamente a house, né? E como que funciona também, como que vocês estão fazendo, porque você já atuou em várias outras operações em que você dependia mais do mercado terceiro, que são as imobiliárias, que são aquelas estruturas. Como que funciona isso numa operação igual que você está hoje? Tem a participação, pessoal, né? Porque o pessoal de casa às vezes tem a grande dúvida. E principalmente o pequeno e o médio, que está lançando um produto e fala, monta equipe ou trago a imobiliária. Eu queria que você trouxesse, eu sei que é uma dinâmica diferente, mas eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência ao longo desse tempo sobre o pequeno e o médio incorporador que está lançando 1, 2 empreendimentos por ano, monta equipe, não monta equipe, usa mercado, não usa mercado. Qual a dica que você pode dar para falar um pouco sobre isso? Eu vou me direcionar especificamente para esse público, porque o case da Vivaz, falando diretamente em Cyrela, ele pode ser tendencioso. Então, falando sobre o público, o pequeno incorporador que está nessa dúvida se tem uma house ou uma equipe própria, eu diria que vai depender da capilaridade que ele tenha. E não precisa estar entre os 10 melhores players do país para que se possa definir essa estratégia. Mas eu diria que ele tem que oferecer para a força de vendas longevidade. Então você vai lançar um primeiro produto ou 2 produtos que as cidades não sejam próximas e que você não tenha uma rápida reposição, a minha sugestão é que você comece esse trabalho com um parceiro. Vá até a cidade onde você vai lançar o produto, descubra ali, de acordo com o produto do qual você está ofertando, quem efetivamente está apto a poder representá-lo. Eu diria que não faça a escolha apenas de talvez 2 equipes distintas, até para que você tenha ali um cenário de competitividade e possa ser bem atendido. Por quê? Porque se você inicia com poucos produtos e monta uma house, você corre o risco de ficar em um eterno monta e perde time se você não consegue atender esse time com volume. Esse é o ponto. Especificamente sobre Vivaz, e aí eu estou falando exatamente o que você trouxe, que é o mercado de São Paulo, altamente competitivo, com grandes players lançando produtos similares na mesma região. A Vivaz tem como principal característica ter uma equipe 100% própria. Existe um canal de parceria onde se pode cadastrar, ofertar o produto, mas de fato é evidente, não é o foco da companhia. Eu lembro que uma vez o Kina estava falando uma vez, acho que era um evento que você estava junto também, que alguém perguntou para ele qual que era esse percentual, porque todo mundo ficou curioso na época que ele falava dessa quantidade de corretores que tinha, primeiro nos modelos CLT, se ele trabalhava com o mercado. Na época, se não me falha a memória, ele falou que a participação de terceiros era de 5% apenas. É menor que 5%. Então 95% do share de venda vem da house. Vem da house, vem das equipes próprias. Você acha que isso se atribui? Você já falou do modelo. Sim. Eu acho que, obviamente, atrair uma equipe está muito relacionada à parte de remuneração, obviamente, 2,5%, que você falou da house. No modelo mais tradicional que tem hoje é o cara do CLT, que é aquele cara que tem uma questão mais longeva, obviamente, pela escalabilidade e volumetria de lançamento, porque ele consegue ter uma certa estabilidade que o CLTista acaba tendo que o convencional não tem. Mas... obviamente, você entende que é essa soma de fatores, ou seja, você tem ali um modelo de remuneração. Você acabou de falar do cupom, que é a gamificação. Você atribui hoje isso, o sucesso que a Cyrela tem, está relacionada a essa maturidade desse modelo de gestão e venda? Eu não tenho dúvida. A Cyrela é um grupo que existe há 62 anos. A empresa Seller, que é a empresa que começou isso tudo, é sem sombra de dúvida a maior referência no mercado hoje, principalmente em conversão, performance, e isso vem se replicando quase que em cascata para todas as outras empresas do grupo. E hoje a Cyrela realmente tem as empresas de vendas que a representa muito engajada, com uma cultura muito forte, onde cada vez mais
se tem menos espaço para que o parceiro efetivamente atue em plantões e possa nos representar. Existe a venda de fora para dentro, mas por uma questão de estrutura e foco, a representação não é significativa. E também pelo simples fato que se você tem esse volume de negócio e você consegue trazer uma remuneração para dar essa sustentabilidade para quem vier trabalhar, não há necessidade, obviamente, você consegue ter essa força de vendas empregada nesse modelo. As empresas do segmento econômico, para nos representar, ela teria grande dificuldade de nos acompanhar com uma taxa de 2,5 para o corretor. Logo, se torna também sustentável. Sim. Então, por um lado, a gente tem ido para um caminho quase de autossuficiência, tendo 2 empresas do grupo ali vendendo. Por outro, também há por parte da imobiliária uma certa dificuldade em assumir tal compromisso, já que ele não vai conseguir ser competitivo conosco. E detalhe, nessa rotatividade que você disse, que acaba não acontecendo pelo modelo, você inibe exatamente essa rotatividade, porque quando você quer montar uma equipe própria, você que está assistindo em casa, ouvindo aí, quer montar a equipe própria, mas quer pagar pouco, você nada mais, nada menos, você está dando aí um grande potencial para que esse corretor possa ir atuar em outras operações que ganhe mais, porque qualquer 0 ponto alguma coisa, vou pagar 1,8, né? 1,8, aí se ele vê que a imobiliária às vezes até lá dentro fala, olha, eu te pago 2. Ele vai por esse 0,2. Infelizmente, a gente sabe disso. Pô, Alessandro, eu vou falar uma coisa pra você. Se desse, a gente ficasse aqui mais uma hora. Eu tenho pergunta aqui ainda, cara. A gente fica isso. Não, eu tenho tenho um monte. Mas vai ser rápido, pergunta. então. Pode ser? Claro. Vamos fazer um ping-pong, então? Vamos fazer um ping-pong. Qual é a sua expectativa para o mercado nesse cenário econômico que a gente está vivendo? Depois, qual foi o maior desafio da sua carreira? E qual é a maior satisfação? Só isso. Boa pergunta. Primeiro, a expectativa para o mercado. Eu vejo o mercado de forma extremamente promissora. Tenho muito contato com o incorporador em diversas regiões do país e estados, né? E há um movimento real, aí, um esforço para a diminuição da taxa de juros, que tem acontecido e que deve seguir acontecendo. Isso, de certa forma, vai seguir alavancando o nosso mercado. E há também uma predisposição dos incorporadores a fazerem seus lançamentos que nos últimos meses e anos tiveram represados. Então, 2024, sem sombra de dúvida, vai ser um ano de muito crescimento para as empresas, para os executivos e os profissionais que a acompanham. Qual foi a próxima? O maior desafio da carreira e depois qual é a maior satisfação? A maior satisfação minha, vou começar pela satisfação, saber que muitas vidas puderam ser transformadas através do mercado. De saber que você realmente impactou, que alguns profissionais iniciaram comigo e que ao longo da trajetória puderam mudar de vida assim como eu. Então, ver as pessoas tendo as suas conquistas, chegando nos seus objetivos, eu não tenho dúvida que sem sombra de dúvida, para uma liderança, algo do qual se pode orgulhar. Né? E por último, o desafio. O desafio mais importante, eu tive inúmeros desafios, mas eu costumo dizer que o ontem é passado, o futuro é possibilidade e o presente é sempre o melhor momento. O presente. O maior desafio que eu tenho pela frente é o desafio da Vivaz. Empresa que tem como objetivo crescer muito de tamanho nos próximos 3 anos. E eu quero sim ser um dos protagonistas que farão parte desse desafio e trarei comigo outras lideranças que terão suas vidas transformadas através dela. Entrei na Vivaz por um projeto de vida, não para fazer alguns produtos, e tenho certeza que juntos faremos história. Que bacana. Muito bom. Rapaz, é muito gostoso falar de mercado, falar disso, porque acho que a gente consegue trazer para quem está assistindo, ouvindo em casa aí, muito além, literalmente falando, muito além do que um papo de mercado. Porque um papo de mercado está cheio, infelizmente, eu acho que a gente trazer um pouco dessa, que nem a gente falou agora há pouco, dessa essência. E para finalizar, agora eu prometo, porque o nosso time já foi, mas para finalizar é o seguinte, a gente falou aqui de muita coisa boa, né? A gente falou de desafios, de oportunidades, de gestão, de carreiras, de vivência, de oportunidade, mas me fala um pouco, já teve alguma frustração com o mercado imobiliário? Frustração no mercado imobiliário?
Eu diria que ao longo da minha trajetória eu tive a oportunidade de fazer parte de grandes organizações. E quando você faz parte de grandes organizações, existe um caminho claro a ser seguido. E quanto mais energia você coloca nesses projetos, mais rapidamente as coisas acontecem. Isso nem sempre se dá em organizações menores, que nem sempre a sua vontade, a sua ambição, a sua garra de crescer está proporcionalmente ligada à gestão, a quem efetivamente define o caminho. Isso, em uma determinada medida, foi para mim um desafio de querer crescer, de querer levar a companhia a um segundo nível, a um próximo patamar, e aí você ter ali teto. E então, se você estivesse começando hoje no mercado imobiliário, o que você faria que você não fez nesses últimos 24 anos? O que eu faria que eu não fiz nos últimos 24? É só pergunta fácil. Só pergunta fácil. Olha, o que eu não fiz, eu diria que eu não fiz até por conta de insumos. Eu diria que se você quer ser um corretor no mercado campeão, busca informação, sabe? Tem tanto podcast bom, o Imobverse é um desses. Vídeos no YouTube, entrevistas, imersões, palestras. Tem tanta gente que está fazendo um trabalho que é referência no mercado e que se você tiver um pouco de vontade, ambição, curiosidade, você é capaz de encurtar o caminho. Então, eu aprendi entre tentativa e erro, né? Eu faço parte do mercado que o pessoal falava assim, parabéns, Celestino, agora você é gerente. O que eu faço? Monta a sua equipe. Né? Agora você é diretor, o que você faz? Monta a sua equipe. E sempre foi muito, muito na proatividade. Você que é corretor, que está começando na atividade, busque informação. Você pode aprender com os aprendizados dos outros e não necessariamente com seus erros. Show de bola. Pô, Alessandro, eu agradeço aí, nós agradecemos, obviamente, aqui a sua presença, esse papo. Acho que é um papo muito prazeroso. Espero que você possa... Milionário. Uma conversa muito um conteúdo nobre, literalmente falando. Espero que... Tenho certeza, não espero não, eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas, não somente quem está começando, mas também quem já está atuando no mercado e talvez precisasse ouvir um pouco das palavras. Agradeço aí a sua presença. Imagina, muito obrigado, agradeço a você, Alan, agradeço a você, Magno, mando um abraço aí por Sartori e agradeço muito pela oportunidade. Agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a minha família que tem paciência em relação a mim e ao mercado e desejo sucesso a todos. Vamos em frente. Obrigado. Alan? Fazer o que depois disso? Eu dizer que é uma honra, né? Muito feliz aqui. Como eu disse no início, aprendi bastante aqui. Tivemos informações quentíssimas aqui do mercado relacionadas a números, experiência. O episódio de hoje é um episódio para celebrar aqui o início da temporada 2024, realmente muito honroso, viu? Agradeço. E, Magno, por gentileza, convide as pessoas para acessar os nossos canais, ativar as notificações, porque esse ano o bicho vai pegar, hein? Pessoal... Olha, eu já digo para vocês aí, olhando aqui para essa câmera aqui, falo. Esse ano a gente tem um projeto, e compartilhando aqui um pouquinho com vocês, Celestino, a gente tem por mote, né, Imobverse transformando vidas no mercado imobiliário, e a gente fala, né? A gente ensina o que a gente mais sabe fazer. Ou seja, se a gente sabe fazer alguma coisa, a gente tenta ensinar isso aí, porque isso aí é empatia pelo mercado. Se a gente aprendeu alguma coisa até aqui, eu diria que, entre aspas, falando, mais do que obrigação, é a gente transparecer isso para o mercado e oferecer algo. E esse ano a gente tem um projeto muito grande, a gente deve ter um evento aí, acompanha a gente nas redes sociais, que em breve a gente vai falar. Dá vontade de falar a data, mas a gente não pode. Vou segurar aqui, não vou falar a data e nem o local, mas a gente está costurando isso aí. O Alessandro já é nosso convidado, depois nos bastidores a gente já disse aqui para ele, depois a gente fala, mas a gente vai ter, acompanha o pessoal que está aí nos assistindo, acompanha a gente nas redes. Então a gente tem nova edição do Imobverse Connection e a gente deve, né, Alan, fazer também a primeira edição do Imobverse Experience, que é um evento também muito, muito profundo que a gente quer fazer com o mercado, porque a gente quer, de fato, trazer pessoas, colaborar. Então, continua seguindo a gente, tanto aqui, né, nas redes sociais, em todas as plataformas que nós estamos presentes, curte, compartilha, toca o sininho, faz tudo aquilo que tem que fazer lá na rede Orkut, né, no MSN, no Hotmail, Yahoo, o ICQ. Isso aí. Pronto. Tudo que vocês puderem fazer lá, porque eu acho que o que a gente quer, de fato, é chegar a cada vez mais aí às pessoas e colaborar com todo mundo, tá? Obrigado pelo programa de hoje. A gente tem
muitos conteúdos para poder trazer nos próximos episódios. Acompanhe a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.